todos bem-vindos, todas bem-vindas ao Pod 7, o nosso episódio de continuidade sobre PyBM, agora com foco na seção 3, Flora, tema Flora. Temos uma convidada especial aqui, Mariana Terrola, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. E a gente vai falar um pouquinho sobre toda a operação de Flora dentro desse tema. Mariana, por favor, se apresente para o nosso público, quem é você, o que você faz na SET, e aí depois a gente entra na introdução do nosso tema. Obrigada, Léo. Boa tarde. Bom dia, né, para quem vai estar ouvindo a gente, né, durante o dia. Meu nome é Mariana Terrola. Eu sou bióloga de formação, tenho especialização e mestrado na área de ecologia. Trabalho, acho que desde que eu me entendo por gente, desde a graduação, depois da vida profissional, com a temática de flora. Tive a oportunidade de ter experiências diversas, tanto no estado de Minas quanto fora do estado. Então, eu trago uma bagagem de conhecimento, tanto teórico da academia, mas também de prático já de alguns anos, né, de caminhada com a flora. E é um prazer tê-lo na SET, fazer parte da nossa equipe, né, Mário? Sim. Mário, entrando no contexto do PyBM, explica um pouquinho para a gente como que funciona a operação de flora, o diagnóstico, como que a flora entra naquela parte da mancha, como que a flora contribui para isso. Certo. Dentro do processo do PyBM, eu vejo que a flora ela tem um papel muito importante, porque, em grande maioria das vezes, a flora é uma das equipes primeiras a ir a campo. Tem ali uma interface com a socioeconomia. A socioeconomia também geralmente é uma das primeiras equipes que vai a campo, até mesmo pelo próprio escopo da atividade, né? De relação ali com a empresa, com as comunidades, né? Mas a flora ela está logo ali em seguida. Eu vejo a flora, para além do serviço técnico, né? Que aí a gente vai conversar um pouco mais. Mas a flora ela tem muito esse papel de levar a primeira impressão. Esse primeiro contato muitas vezes é feito com a equipe de flora que está em campo. Então a equipe de flora ela vai a campo, tem esse primeiro contato, a gente diz que é quase que um cartão de visita, né? Então ali a gente já tem um termômetro até mesmo, né? De como vai ser o trabalho. E na sequência, a equipe de flora ela desempenha as atividades voltadas com a caracterização da paisagem, que seria descrever, coletar dados sobre qual tipo de vegetação que tem naquela área, seja vegetação nativa, seja vegetação antropizada, no caso, né, uma cultura, um roçado, uma plantação, né, que seja um eucalipto, né, uma silvicultura. Então ela trabalha com esse dado da paisagem, mas ela trabalha também com o dado qualitativo para saber quais tipos de espécie, qual a biodiversidade que tem naquele local que está sendo estudado. E isso para a gente traz várias informações, porque é muito além da planta. A gente está falando de uma paisagem aonde transita a fauna silvestre e as pessoas que moram ou que se locomovem naquele lugar. Isso é importante que você está falando, que impacta na cultura como um todo ali daquelas pessoas que vivem naquela mancha, né? Então essa identificação é de suma importância para ter a noção do qual o impacto que pode gerar para aquele ambiente, né? A gente trava ali, né? Como dizer, né? Não sei se seria uma batalha, mas sendo esses primeiros que chegam, a gente vê que, a depender da comunidade, da relação, né? Que aquela empresa que tem uma estrutura de barragem, né? Ela tem com aquela comunidade. Então a gente vai sentindo isso, por exemplo, nas AS, né? Na zona de autossalvamento. Como que essa relação é importante para que a gente tenha abertura para poder realizar o nosso trabalho da melhor forma possível. E entrando nesse ponto que você falou, quais são os principais desafios assim, quando inicia uma atividade como essa? Tendo em vista que muitas vezes a gente trabalha com manchas, né, muito extensas, né,
A gente tem questões ali muito voltadas com essa receptividade, principalmente nessa área de autossalvamento, né, nas AS, porque são populações ou comunidades ou sitiantes, né, que depende muito dessa relação que eles já têm com a empresa que tem a estrutura de barragem, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é essa relação que nós vamos encontrar logo de imediato. Então, um desafio grande é uma conversa cordial com os proprietários das terras, explicar o nosso trabalho, explicar que qual que é o intuito, né? O que a gente está ali para fazer, porque muitas vezes existe não sei se uma confusão, mas uma sobreposição de entendimentos. Então, o que é o trabalho, por exemplo, né, da SET, que é uma empresa que é contratada por uma outra empresa, né, que é proprietária de uma estrutura, né, de barragem. Então, eu vejo que um primeiro desafio é esse contato com pessoas que muitas vezes vão estar fragilizadas naquela situação onde a moradia, a terra dela está. Para além desse contato, acesso, estradas. Chegar, né? É importante chegar no lugar, né? Então, a gente tem desafios, muitas porteiras, muitos cadeados, então, realmente é acesso. Temos, né, até casos interessantes, né? Boi, cachorro, né? Tudo isso que a gente encontra no meio do caminho. Mas também a gente tem desafios que equipes muito grandes, essa questão, né, da logística, do gerenciamento de equipes quando a gente pensa em executar uma atividade em que ela tem um prazo determinado. Então, nós temos que unir a nossa equipe ao cronograma que está estabelecido. Então, a gente tem uma força-tarefa muito grande. E aí, a gente, nesse meio do caminho, tem tudo, né? Eventos adversos, desde chuvas, períodos de chuva, até calor extremo. Então, são questões também que, em alguma medida, acabam impactando o trabalho. E como que é distribuído a equipe em campo? Eu tenho essa curiosidade, assim, como que faz esses levantamentos? Então, em escritório, antes da gente ir para campo, a gente faz todo um planejamento em que ele é multidisciplinar, envolve a equipe do geoprocessamento da SET, é uma equipe fundamental para a gente ter esse primeiro olhar sobre a paisagem. Então, a equipe de geoprocessamento da SET, ela já faz esse pré-mapeamento com a base de dados que a gente tem disponível. Às vezes, o próprio empreendedor ele tem uma base de dados que pode nos fornecer. Se ele não tiver uma base de dados sobre a paisagem, né, sobre que tipo de vegetação tem naquela área, a gente consegue, muitas vezes, utilizar a base de dados, por exemplo, do MapBiomas, que é uma base de dados robusta, atualizada. Mas, então, a equipe de geoprocessamento, ela gera aquela imagem para que a gente possa saber os tipos de vegetação que tem ao longo da mancha. Uma vez que a gente tem essas tipologias, né, os tipos de vegetação, a gente consegue criar uma estratégia. Porque, se a gente for pensar, o foco acaba sendo nas vegetações nativas, nas formações nativas. Então, se eu tenho uma plantação de eucalipto, a probabilidade de eu ter uma biodiversidade naquele local é muito menor do que se eu tiver numa floresta nativa. Então, partindo desse pré-mapeamento, a gente consegue direcionar as equipes para as áreas. Também, com o apoio do geoprocessamento, a gente consegue quantificar, saber o quanto de floresta nativa tem naquela área, o quanto de vegetação campestre tem. E, diante desses quantitativos, a gente consegue, já pela nossa experiência dentro da SET, estimar, por exemplo, quantos dias uma equipe realiza um trabalho numa determinada área com X hectares. Então, a gente já trabalha nessa métrica de equipes por quase que hectare, ou até mesmo um levantamento de censo, né? Que a gente tem que contar árvore por árvore que está isolada no ambiente, por exemplo, de pastagem. Então, pelo nosso próprio conhecimento, né, o know-how que a SET já tem
de outros trabalhos, não necessariamente com o PyBM, mas que tem a coleta de dados muito semelhante, isso já nos garante ter esse olhar para a paisagem e falar, olha, tem equipes, tem tanto de área, né, tantos hectares, a gente consegue dosar os dias. E é interessante que praticamente tudo que a gente cita às vezes aqui no podcast, a gente sempre gera a tecnologia, é sempre o geoprocessamento. Então, isso é fundamental na SET. Isso a gente gosta sempre de evidenciar a capacidade da SET em executar atividades nesse nível técnico, né? De tanto de intelectual da nossa equipe, quanto de apoio tecnológico também, né, Marisa? Isso faz toda a diferença. Nossa, é fundamental, mesmo porque se a gente for pensar em grandes extensões de área, a gente trabalha por amostragem. A gente não consegue, é humanamente impossível percorrer cada metro quadrado de área que está dentro daquela área de mancha. Então, quando a gente fala que a gente trabalha por amostragem, a gente faz um esforço de amostrar um número máximo, ou um número, né, na verdade, um número mínimo de hectare, que seria o suficiente para representar o todo. E isso é importante a gente pensar que, por exemplo, o geoprocessamento, quando ele trabalha com essa informação para a gente também tem muito apoio dos sobrevoos de drone para áreas remotas, que muitas vezes a gente não vai conseguir chegar. Acesso. Uhum. Difícil acesso, até por uma questão mesmo de segurança da equipe. Tem áreas também que vão ser áreas de terceiros, que não vão ceder que a gente possa entrar, não vão dar autorização para que a gente acesse a terra dele, né? Então, quando a gente faz um sobrevoo de drone nas áreas vizinhas, a gente consegue depois comparar com a imagem de mapa e extrapolar para aquelas áreas que a gente não consegue acessar. Então, o geoprocessamento ele deixa de ser meramente uma equipe de apoio para se tornar uma equipe essencial para que a gente, desde o planejamento, consiga efetuar os campos com a melhor dinâmica, tempo e esforço de campo. Interessante. E nessas coletas, nessas identificações, o empreendedor ele tem que ter um viveiro, ele tem que ter alguma estrutura para já armazenar, ou não, só fica na identificação mesmo, para depois, posteriormente, estar registrado no documento. Como é que funciona? O intuito do PyBM para a Flora é justamente gerar um material em que ele possa ter um respaldo em caso de uma futura intervenção. Então, o PyBM ele não parte do pressuposto que aquela área vai sofrer uma intervenção. Na verdade, ele precisa conhecer a área, porque se no futuro for necessário uma intervenção, seja por um rompimento ou por alguma outra situação, ele já tem dados que permita a ele tomar melhores decisões. Então, nesse primeiro momento do PyBM, nós trabalhamos com caracterização dos ambientes, então trazer informações qualitativas e quantitativas do ambiente, quantas espécies, a estrutura daquela floresta ou a estrutura daquele campo, se é uma área de vegetação mais preservada ou se ela tem sinais evidentes de usos antrópicos. Então, a gente traz essa coleta de dados e tem um segundo momento, que é um plano conceitual de resgate. Aí, sim, para esse plano conceitual de resgate, é traçado estratégias de eventuais rompimentos ou eventuais intervenções que sejam necessárias realizar naquela área, como o empreendedor ele vai proceder. Então, quais espécies focar na hora do resgate, como proceder com o resgate, para onde levar, qual que é a logística de armazenamento. Mas, num primeiro momento, o intuito é conhecer a paisagem, conhecer os ambientes e, assim, ter essa base de dados robusta para uma possível intervenção, que, na maioria das vezes, para não, né, vamos dizer, em todas as vezes, a gente espera que não precisa ter nenhuma intervenção. E a SET está aqui para ajudar nesse sentido, né? Com certeza. E pensando agora na estrutura da SET como um todo, assim, nós sabemos, por motivos óbvios, Minas Gerais tem uma lei mais aprofundada, mais detalhada para o PyBM.
o que a SET poderia contribuir, não só em Minas, pela ser uma das primeiras a aplicar a atividade para a IBM, né, do Brasil, em Minas Gerais e no Brasil, o que a SET poderia contribuir assim, para os outros estados também que têm esse mesmo tipo de situação? Uhum. Eu vejo que a experiência da SET, ela passa a experiência de PAI-BM. Toda a experiência adquirida ao longo dos anos de licenciamento, em diferentes portes de empreendimentos, em diferentes realidades, isso já nos garante profissionais e uma estrutura, principalmente se a gente for pensar também de logística, que atenda esses empreendimentos que muitas vezes eles vão ter grandes extensões, lidar com diferentes públicos, né? Então a gente está falando desde o morador, do sitiante, a empresa que tem a estrutura, né, de barragem, de barramento, aos órgãos ambientais. Então, toda a experiência traçada ao longo do licenciamento de diferentes empreendimentos, ele vem agregar com essa bagagem. Porque a gente vai ter, além do capital intelectual, né, as pessoas que trabalham e que conhecem, nós já temos uma experiência de tecnologias que deram certo e que não deram certo, né? Nós temos a experiência de metodologias que deram certo e não deram certo, para diferentes cenários. Então, com essa experiência, a gente consegue olhar para um empreendimento, para um projeto, e já ter em mente quais as estratégias ou as melhores estratégias para aquela situação. Lógico, ao longo do projeto, ajustes vão ser necessários, né? Porque a gente sabe que são peculiaridades que muitas vezes a gente não consegue prever já de antemão. Mas o simples fato do conhecimento, equipe técnica, tecnologias que são utilizadas, toda a equipe envolvida com logística, suprimentos. Então, a gente pensar, né, que são várias equipes durante muito tempo. Então, toda essa questão mesmo de como ter material, né, para poder ir para campo. Então, eu acho que toda essa estrutura que já existe por conta de longos anos de experiência, né, com a atividade fim da SET, isso agrega quando chegam projetos ainda novos, porque a gente consegue já ter uma tranquilidade de olhar para aquele projeto e meio que sentir para onde que ele pode nos levar. Essa experiência dá um feeling e dá uma credibilidade também, né, de todo o serviço que a gente pode dar, o diagnóstico, né, da área. E tem alguma tendência, alguma inovação que a gente pode, que está chegando, a SET sempre está inovando, né, sempre em evolução. Tem alguma tendência no conceito da flora? O que está acontecendo? Tem uma coisa nova? Então, a flora, eu acredito que as principais inovações, elas estão em recursos ou questões muito alinhadas ao geoprocessamento. Ainda os termos de referência, as especificações técnicas, elas requerem muito que o profissional ainda esteja em campo, né? Porque o dado ainda está ali em campo. E a gente trabalha, se a gente for pegar um recorte, por exemplo, de Minas Gerais, né? O quadrilátero ferrífero, nós estamos em áreas em que é elevadíssima a biodiversidade. Então, ainda requer o profissional em campo. Contudo, a gente consegue já trabalhar de uma forma mais assertiva quando a gente agrega com essas informações trazidas pelo geoprocessamento, né? Então, eu vejo que, hoje em dia, isso torna mais assertivo o nosso trabalho quando a gente consegue estar em campo com um bom software de geoprocessamento, quando a gente consegue estar em campo com um bom aplicativo que nos garante, né, uma coleta de dados mais assertiva, né? Então, eu vejo que é uma parceria flora e profissionais de geoprocessamento que faz com que o nosso trabalho realmente ele cresça. A flora, especificamente na SET, ela já vem trabalhando com alguns aplicativos internos da SET. E isso ajuda demais a vida do pós-campo, que é toda essa triagem de dado,
todo esse olhar para o que aquele dado coletado após, né, o campo, ele nos diz. E a SET internamente ela já vem desenvolvendo alguns aplicativos que a equipe já utiliza e que isso traz um ganho de tempo muito grande para a equipe, para essa análise de dados. Importante o tempo e a integração do time, né? Assim, né? Quem é mais das antigas sabe o tanto que a gente sofria com o papelzinho no campo. Justo. Não, a equipe de ciência de dados da SET também tem feito um trabalho muito importante para que a gente possa ter esse ganho de qualidade e de tempo no pós-campo. Então, quando a gente fala com fluxo de dados, então vamos pensar assim, se a gente trabalha numa planilha eletrônica, né? Que você vai trabalhar com 60 mil linhas, imagina isso? A ciência de dados, ela está aí e ela nos auxilia demais da conta para realizar esse trabalho mais assertivo, com menos erro e num período de tempo também mais adequado. Show de bola. E fora isso, eu acho que o aspecto humano, eu fiquei muito curioso que você falou do aspecto humano, da sensibilidade ali, né? Que é um possível impacto ali para aquela comunidade. Então, essa sensibilidade na abordagem, né? Assim, como comunicador, eu fico preocupado com isso, né? E eu vejo o carinho que a nossa equipe tem, né? Não só com a atividade técnica, mas com todo mundo que está envolvido naquele contexto. E é muito interessante isso, esse jeito certo de ser, de atuar, faz toda a diferença, né? Sim, tem todo um alinhamento, né, das equipes antes de ir para campo. Então, a própria empresa, né, a empresa que tem a estrutura de barragem, né, que contrata a SET para realizar uma atividade dessa, ela tem a sua equipe, né, de relação com a comunidade. Sendo ela boa ou ruim, nós, em algum momento, estaremos lá. Então, a gente, junto com a equipe também de socioeconomia, traça estratégias da melhor forma, né, de se comunicar, de apresentar a SET, de ter um material que a gente possa, que seja um papel para deixar com eles, falando, olha, nós somos a empresa SET, nós estamos aqui para realizar essa atividade, qualquer dúvida, os canais oficiais de contato são esses, para que também não gere desinformação, né, para que os canais de zap ali entre eles, né, não gerem uma desinformação. Comunicação paralela, né, justamente. Que possa prejudicar, né? Então, existe sim um cuidado porque ele tem um fator também que é agregado, que é o fator de risco. As pessoas estão expostas, né? Então, é muito importante ter esse cuidado. Sim, perfeito. Mari, queria agradecer você pela presença. Foi um prazer ter você aqui representando a Flora. Volte mais vezes. Temos um universo aí de possibilidades para a gente conversar tecnicamente sobre, né? E muito obrigado. Eu que agradeço. A Flora é um universo. Ela é um tema encantador, tanto tecnicamente, quanto se a gente for também entrar em qualquer dia em conversas não técnicas, é algo que dá muita vontade de estender a conversa, sim. A casa é sua, pessoal. Obrigada. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso episódio do Pai IBM com foco na seção 3 em Flora. Um abraço a todos.